Vamos só esperar começar a gravação. Pronto, com a gravação liberada. Boa noite, pessoal. Hoje, dando sequência ao nosso curso de Física, né, para o Enem, vamos analisar o movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? Então, olha só. Eu já tinha falado para vocês que, estudando um pouco a palavra... Estudando a palavra... Só um pouquinho, tem gente entrando. Estudando a palavra movimento está relacionado a velocidade. E lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial. O termo retilíneo está relacionado à trajetória descrita pelo corpo, uniformemente variado. Tá? Houve uma falhinha de digitação aqui, esqueçam uniforme e considere a palavrinha variado, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que acontece com o meu vetor velocidade? O meu corpo vai percorrer uma trajetória retilínea, onde o meu vetor velocidade ele vai alterar de forma constante. Anteriormente, a gente tinha visto o movimento uniforme, ou seja, a velocidade permanece constante. Agora, não. A minha velocidade ela vai sofrer uma alteração. Certo? Então, visto que é movimento M, R e o V, vamos tratar da definição. Tu pode perceber aí duas imagens. Do lado esquerdo é um campeonato de arrancada, e os carros saem da velocidade inicial igual a zero, partem do repouso e atingem uma velocidade máxima num curto intervalo de tempo, devido à grande potência do motor. Então, é verdade que em alguns casos, o torque, você já ouviu essa palavra? O torque do motor é tão forte que a parte frontal do carro, às vezes, termina embicando, certo? E aí, é bom, importante, que o Enem trata muita coisa teórica. Os carros de Fórmula 1, eles têm uns equipamentos que a gente chama de asas. Para quê? Para manter o carro agarrado no chão. Porque se o ar passa por baixo e por cima, o carro termina capotando. Ele cria uma força de atração. É o princípio, gente, do funcionamento do avião. Por que o avião voa? Né? Ou o avião consegue voar sendo mais pesado do que o ar? Alguém sabe dizer aí? Qual é o princípio do funcionamento do avião? Isso é questão boa para o Enem. Isso a gente aprende lá em hidrodinâmica, escoamento de fluidos. Quando vocês pensam aí, liberar a entrada de mais gente aqui. Hein? Alguém tem alguma dúvida ou alguma sugestão aí? Pode falar pelo chat ou abrir o microfone do... A gravidade é que vai atuar sobre ele, né? A força-peso, a gente vai ter que vencer a gravidade. Essa força que vai atuar para cima, a gente vai chamar de força de sustentação, tá, gente? Então, por isso que o avião ele anda na horizontal, e aí, devido ao desenho da asa, ele vai gerar uma força apontando para cima, tá? E essa força, ele consegue vencer a gravidade. Eu vou colocar essa semana no meu Instagram um resuminho para explicar como funciona o avião, a asa do avião, tá? Aí, quem não tem meu Instagram, deixa eu colocar aqui no chat, @prof.joaonanes, pronto, tá? Me adiciona lá, que aí todo dia eu coloco um textinho como leitura complementar. Hoje eu coloquei sobre a questão de o vidro é líquido ou sólido. É um tema que vocês comentaram com o professor de química de vocês. Tá bom? Então, lá,
Movimento ele é uniformemente variado quando possui um módulo do vetor velocidade variando em cada instante de forma uniforme. É somente analisar a palavra, gente. Ó, movimento lembra velocidade. Então, vetor velocidade ele é variável, mas essa variação acontece de uma forma constante. Beleza? A equação horária da posição, ela é uma equação do segundo grau. Em matemática, vocês já estudaram funções do primeiro e segundo grau? Sim ou não? Eu estou estudando. Beleza, a gente vai aplicar isso agora, tá? Então, olha só. Como é que eu faço para diferenciar uma equação do primeiro grau e do segundo grau? Eu só vou fazer uma correção aqui que ficou faltando um Tzinho aqui, ó. Agora. Certo? Um T aqui. Gente, se você cobrir essa parte aqui de trás, aqui, essa parte que está aqui, ó, um meio de AT2, essa equação que fica aqui, ó, é a equação do mu. Porque no mu, o A é igual a zero. Já que a velocidade é constante, a minha aceleração é nula. Então, essa parcela termina ficando nula. Então, o que acontece? Aqui eu tenho, lá no mu, um gráfico do primeiro grau, que é uma reta, e aqui eu tenho um gráfico do segundo grau. Qual é a figura que representa o gráfico de uma função segundo grau? É uma parábola. E quando a gente estuda parábola, a gente precisa analisar duas coisas. O que eu vou falar agora aqui vai ajudar vocês na matemática. Esse sinalzinho de A aqui, ó, que a gente chama de coeficiente angular. Coeficiente angular, o que é que eu tenho? Ele vai me dizer a concavidade da função. Então, quando o A ele é positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando o A ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Mas quem é A? O A é a nossa aceleração. Tá? Pergunta. Quando o A é menor que zero, o movimento é retardado? Sim ou não? Pode escrever no chat. Se o A é negativo, o movimento ele é retardado? Eu posso garantir isso? O que é que vocês acham? Sim. E aí? Mais alguém? A galera do sim agora. Sim ou não? Bia falou que acha que não. Por que não, Bia? Galera, para ajudar vocês, quando a gente for analisar a classificar o movimento, o sinal de A isolado não quer dizer nada. Certo? Para você classificar o movimento de um corpo, você precisa comparar o sinal de A com o sinal de V. Então, cuidado para não cair, né? E com muita sede ao pote. Quando é que eu sei que o movimento ele é acelerado? Quando V e A possuem o mesmo sinal. Eu vou colocar. Deixa eu passar logo esse slide aqui, que eu boto logo isso aqui para vocês aqui. Peraí, cadê aqui? Ó? Aqui, ó. Quando é que um corpo ele está no desenvolvimento de movimento acelerado? É quando V e A têm o mesmo sentido ou mesmo sinal. Lembrando, sinal na matemática, para a gente em física, é sentido. Então, movimento acelerado é quando V e A possuem o mesmo sentido. Não importa se o A é para a esquerda ou se é para a direita. O que importa é que eles tenham
o mesmo sentido. Já o movimento retardado é quando V e A têm sinais contrários ou sentidos opostos. Tá? Então, grave isso aí, gente. O sinal de A isoladamente não garante que o movimento seja retardado. Claro que 95% das questões isso é verdade. Mas cuidado com a casca, aquela exceção que às vezes a turma termina cobrando. Em 95% dos casos, toda vez que o movimento for retardado, o A vai ser negativo. Em alguns casos, mesmo o A sendo negativo, como esse caso aqui, ó, esse caso aqui, o A é negativo porque está apontando para a esquerda, mas como o V também aponta para a esquerda, o movimento ele é acelerado. Tranquilo? Então, já sei que a primeira coisa que tem que saber é que o A, sendo positivo, eu tenho aqui a questão de concavidade da função. Agora, vamos pegar uma coisa que vocês aprendem lá na matemática. Quando a função do gráfico ela é decrescente ou descendente, o V ele é negativo. Quando chega lá no ponto lá embaixo, que é o nosso vértice da parábola, o meu V é igual a zero. O que significa isso? É onde acontece a inversão do movimento. Quando a gente estudar movimento vertical, gente, e você joga alguma coisa para cima, o que vai acontecer com o corpo? Sobe, 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 para, V igual a zero e depois começa a cair, não é isso? Ó, Professor, como é mesmo o nome do ponto? Quando atinge o ponto, é ponto o quê? esse é o vértice. É o vértice da parábola. Ah, ok. Que é um ponto máximo ou um ponto mínimo, né? Mas o que importa para a gente na física é que nesse ponto aqui acontece a inversão do movimento. Ó. O movimento era negativo, a velocidade era negativa, zero, e ele inverteu. Então, toda vez no vértice da parábola, fisicamente falando, é onde acontece a inversão do movimento. Beleza? Então, vamos gravar por enquanto isso. Então, aqui, ó, durante esse movimento aqui que eu tenho aqui do lado esquerdo, velocidade negativa, A positivo, sinais contrários, mais e menos, retardado. Na subida, sinais idênticos, ele é acelerado. Então, ó, se V e A tiver o mesmo sinal, acelerado. Tiver sinais contrários, é retardado. Quem já estudou movimento vertical alguma vez na vida, vai saber que durante a subida, o cara adota a gravidade negativa. Porque o V para cima e o G para baixo. Sinais contrários. E na descida, o V para baixo e o G também para baixo. Então, por isso que durante a subida, o corpo vai perdendo velocidade, para e desce de novo. É muito importante entender isso agora, porque a gente vai usar isso em movimento vertical e vai usar isso também em conservação de energia, quando for trabalhar com energia potencial. Tá? Então, cuidado de entender isso aí. Toda vez que velocidade e aceleração tiver sentidos opostos, o movimento ele é retardado. Se tiver no mesmo sentido, ele é acelerado. Tá? Grave isso aí. Já a equação horária do movimento, né, é uma função do primeiro grau. O V igual a V0 mais AT. Onde meu A agora aqui, ó, me diz aqui a função do crescimento da função linear. Eu tenho aqui nesse caso, cuidado agora, viu, gente? Antes de a gente analisar o gráfico, a gente viu aula passada isso, o VT, essa parte que tiver em cima da área, toda a parte acima é positiva.
Toda parte que vem embaixo, ela é negativa. E como a função é crescente, o A é maior que zero. É exatamente, ó, função do meu grau, né? O coeficiente angular me diz se a função é crescente ou se ela é decrescente. Beleza? E a terceira equação do move, né? Que é a famosa equação de Torricelli, ela diz que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a delta S. De onde vem a equação de Torricelli? Ele tira o tempo numa equação e joga na outra e calcula. Certo? Então, você tem 3 equações para calcular qualquer questão de cinemática, gente. Anota o que eu vou dizer agora. Não precisa nem anotar que vai ser gravado. Qualquer questão de cinemática se resolve da mesma maneira. Grava isso aí. Faz uma tatuagem no corpo para levar para a prova. Primeira coisa que se deve fazer em qualquer questão de cinemática é calcular a aceleração. Primeira coisa que se faz em qualquer questão de cinemática é calcular a aceleração. Por quê, professor? Você é tão bonzinho, por que você está dizendo isso? Poxa, eu não sou bonzinho, porque vê, ó, V igual a V0 mais AT, ó. Mais AT, não é isso? A outra equação, S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2. E a outra equação, a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Não são as 3 equações que eu tenho para o move? Vê o que tem em comum em todas elas. A e A. Então, se eu não calcular o A primeiro, eu não consigo calcular mais nada. Então, por isso, pessoal, a primeira coisa que se faz é calcular o A. Como? Através de uma dessas equações. E depois, o que é que você faz? Você vai calcular o que a questão pede. Se a questão pedir tempo, você calcula o tempo. Se a questão pedir velocidade, você calcula a velocidade. Se a questão pedir distância, você calcula a distância. Mas sempre nessa mesma sequência. Primeiro, usa uma dessas 3 equações. Para calcular o que primeiro? O Azinho. E depois usa outra equação dessas 3 para calcular o que se pede. Eu ainda vou dar um plus agora, viu, gente? Um plus. A outra equação que eu posso acrescentar aqui para resolver qualquer questão de cinemática é colocar a equação de lei de Newton, lembram? A gente não viu ainda, mas veremos. Força resultante igual a MA, a força marvada, né? A força má. Eu gosto dessa fórmula, eu ia até falar, é uma das únicas que eu mais gosto, né? Pronto, que vai cair Até na o professor prova. fala, física, meu amor, menino, eu, hein? Eita, esse tem que internar esse interna ele, certo? Interna que física, meu amor, não dá certo não. Então, força má, tá? É malvada essa força, certo? Por quê? Você tem 4 equações para responder todas as questões de cinemática. Se você quiser um plus ainda, você pode responder as questões usando energia. Eu não vi força máquina, eu não vi ainda força lei de Newton, eu ainda não vi energia. Mas já disse para você hoje, dia 5/5, como responde qualquer questão de cinemática. Tá? Da mais fácil a mais difícil, você vai usar sempre isso aqui. Beleza? Aí vamos lá. Vamos provar isso. Vamos fazer uma questãozinha agora. Então, classificação dos movimentos. Lembrando, a gente já aprendeu que se o corpo se desloca para a direita, o movimento ele é
progressivo. Se o corpo se desloca para a esquerda, ele é retrógrado. Então, primeira coisa, você analisa exclusivamente o sinal de V. Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Para dizer que se o corpo ele é acelerado ou ele é retardado, você precisa comparar o sinal de V com o sinal de A. Se os dois estiverem no mesmo sentido, o movimento ele é acelerado. Se tiver no sentido contrário, ele é retardado. Beleza? Olha aqui. Beleza. Beleza, valeu, show de bola. Vê que dá um print na tela e bota no teu post no quarto. Tá? É o resumo de gráfico para vocês tiverem. Ó. Primeiro, como é que você classifica a classificação geral do movimento? Quando ele trabalhar cinemática vetorial, aí vai ter uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta. Esquece a centrípeta por enquanto. Quando é que vai ter centrípeta? É quando tiver curva. O meu movimento, por enquanto, ele é uma reta, então não tem. Tá? Então, qual é a função da aceleração tangencial? É alterar o módulo da velocidade. Então, por exemplo, se o A for zero, o meu módulo permanece constante. Então, o movimento ele é uniforme. Se V é positivo, eu sei que ele é progressivo. Se V é negativo, eu sei que ele é retrógrado. Agora, se o A é positivo, eu não posso falar que ele é acelerado. Eu tenho que comparar o sinal de A junto com o sinal de V. Ó, se A e V têm o mesmo sinal, ele é acelerado. Como V é positivo, ele é progressivo. A e V sinais contrários, ele é retardado. Então, ou seja, progressivo retrógrado é exclusivamente o sinal de V. Acelerado ou retardado é comparar o sinal de V com o sinal de A. Mesmo sinal, mesmo sentido, acelerado. Sinal contrário, sentido oposto, ele é retardado. Beleza? Então, quando A é positivo e quando ele é negativo, né? Aqui é negativo aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. Negativo com positivo, retardado. Negativo com negativo, ele é acelerado. Quando se fala em propriedade gráfica, eu falei semana passada sobre duas propriedades. A propriedade do quociente. Gente, outra coisa, aqui não é da minha turma. Isso aqui, gente, responde qualquer questão de gráfico. A propriedade, né? Inclusive, não precisa ser somente em física. Então, qualquer gráfico que apareça, a primeira coisa que tem que fazer, ó, é olhar os eixos. Olhar os eixos. ST, VT e AT. Propriedade do quociente. S dividido pelo tempo, que é... O que é delta S sobre delta T? Delta S sobre delta T. O que é isso aqui? É a nossa velocidade. Certo? Então, se o quociente é igual a alguma coisa, a tangente da reta é igual a essa coisa. Então, veja que qualquer gráfico, se o quociente dos eixos for igual a uma grandeza, a tangente da grandeza, a tangente do ângulo é igual a essa grandeza. E lembrando, né? Quanto mais em pé, maior a velocidade, quanto mais deitada, menor é a velocidade. Foi a nossa última aula, tá? Quem não assistiu,
vê lá a gravação, está disponibilizada. Quem for da outra turma e quiser também assistir, manda um zap para mim, que eu mando para vocês sem problema nenhum. Então, ó, a tangente é a regra do quociente. E o produto é a área, é a propriedade da área. Então, por exemplo, se velocidade vezes tempo é ΔS, a área do gráfico VT é numericamente igual ao ΔS. Então, gente, essa telinha aí, tá? Ela é chave para revisar na semana da prova. Até para fazer as questões. Por exemplo, vamos lá, que chegou gente aí. Gente, tinha uma Alana querendo entrar, eu acho que terminei derrubando ela. Se alguém tiver o contato dela e pedir para ela tentar entrar de novo, agradeço. Ó, vê uma questãozinha legal. Não é do Enem, mas é típica com a cara de Enem. Tudo que o Enem gosta. Vê só, o que é que o Enem gosta? O Enem gosta de contexto. Né? Ele gosta de você maquiar a questão para transmitir ao aluno um conhecimento no dia da prova. Diga o seguinte, ó, em um filme, para explodir a parede da cadeia, a fim de que seus comparsas pudessem escapar, lá, imagine que fosse lá no Aníbal Bruno, né? O cara foi lá e botou dinamite lá no muro. Nunca acontece isso, né? Mas tudo bem. O bandido não foi meu aluno, tá? O que explodiu não foi meu aluno, não estudou essa questão. Pronto, a Alana chegou. Pronto, Alana, tá liberada. Então, lá, ateia fogo um pavio de 60 ou de 0,6 metros, ou seja, de 60 centímetros de comprimento, que tem sua outra extremidade presa a um barril contendo pólvora. Enquanto o pavio queima, o bandido se põe a correr, que ele não é besta, em direção oposta, e no momento que salta sobre a rocha, o barril explode. Quem nunca assistiu um filme de ação, né, que o coitado dublê, né, sempre entra para arriscar a vida, né? Não tem uma explosão, e aí, no caso lá do dublê, aqui, ele bota, sei lá, um colchãozinho, né? Colchãozinho, porque o cara vai pular e vai ter que se esconder aqui atrás para não ser atingido pela explosão. Ao planejar essa cena, o piroplasta, piro é fogo, né? O cara que é responsável pelas explosões do filme, utilizou os dados gráficos obtidos cuidadosamente da análise das velocidades do dublê, que representa o bandido, e da chama no pavio, o que permitiu determinar que a rocha deveria estar a uma distância relativamente ao ponto que o pavio foi aceso, em metros de. E aí, gente, uma questão dessa no Enem, muita gente pega e pula. Porque é uma questão longa. Mas vê só o que eu preparei para vocês. Vê só que coisinha legal. Para facilitar. Quem não entendeu? Ok, Susan? Quem não entendeu o que está passando, eu fiz exatamente isso. Ó, tá lá, eu coloquei um bonequinho. Esse bonequinho vai tocar fogo no pavio e vai sair correndo. Na hora que acontecer a explosão, aonde é que o cara tem que estar? Tem que estar atrás da rocha. Então, ele quer saber qual é essa distância mínima, ou, no caso, máxima, que a rocha tem que estar para que ele não se machuque. Conseguiram visualizar o que é? Vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Ele vai tocar fogo e na hora que o pavio queima, ele tem que sair correndo no sentido oposto e se esconder atrás da rocha. E a questão quer saber a que distância do barril tem que estar localizado a rocha. Lembrando que essa distância é a distância máxima. Se essa rocha estiver mais distante do que isso, ele é atingido pela explosão. Entenderam?
O que aconteceu? Sim. Beleza. Agora vamos analisar os gráficos. Eu tenho dois gráficos. O primeiro gráfico, só lembrando aqui o seguinte, note que eu tenho dois movimentos acontecendo. Vê só. Eu tenho o movimento do pavio e tenho o movimento do cara, do dublê. São dois movimentos independentes que acontecem ao mesmo tempo. Concordam comigo? O que é que esses dois movimentos têm em comum? O tempo é o mesmo. Enquanto o cara vai andar uma distância de D até se esconder, o fogo, a chama, ele vai andar uma distância de 60 centímetros, que é exatamente o tamanho do pavio. Então, enquanto um homem anda uma distância D, o fogo, a chama, vai percorrer uma distância de 60 centímetros. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos calcular aqui, ó. Se eu tenho dois movimentos e tenho o tempo em comum, analisando o gráfico, eu tenho a velocidade de propagação da chama e tenho o tamanho do pavio. Então, eu calculo que o tempo para acontecer a explosão é o tamanho do pavio, 60 centímetros, dividido pela velocidade, que vale 5 vezes 10 elevado a menos 2, já que essa velocidade ela é constante. Dividindo 0,6 por 5,10 a menos 2, eu encontro 12 segundos. Quer dizer o quê? Que o cara tem 12 segundos para chegar atrás da rocha. Se ele levar mais tempo do que isso, a explosão alcança ele. E agora, vamos analisar o dublê. O gráfico aqui indica que ele vai percorrer durante 12 segundos. Vamos à propriedade do gráfico aqui, ó. Vocês lembram que é velocidade vezes ΔT? Velocidade vezes ΔT vai ser igual a ΔS. Alguém aqui na sala tem dificuldade de lembrar isso, gente? Se tiver, me diga que eu tenho um bizu apelativo para decorar isso. Diga aí o Professor, bizu, sabe? professor. É porque o bizu é vergonhoso, certo? E é gravado, então vai ficar um bizu, uma vergonha para a posteridade. Beleza? Então, quem está com dificuldade, vamos fazer a apelação, tá? Ó, então vamos imaginar um triângulo. Vamos imaginar um triângulo. Temos nosso triângulo mágico. Oh, meu Deus do céu. Triângulo mágico. Então, aqui em cima, ó, você coloca ΔS. Aqui você coloca V. E aqui você coloca delta. É uma vergonha, viu, gente? Por favor, não diga que eu falei isso. Eu nego. Tá? Nego. Então, é só. Então, velocidade vezes tempo. Sobrou quem? Sobrou ΔS. Ou seja, façam esse experimento com vocês aí, na tela de vocês. Não está sendo gravado porque a câmera de vocês está desligada. Coloca. Ok, Miranda. Coloca o dedo sobre ΔS aí. É vergonhoso, gente. É mico total. Bota o dedo na tela aí, ninguém está vendo. Bota o dedo na tela, em cima do ΔS. Quem é a velocidade vezes o tempo. Coloca o dedo sobre V. Fica espaço dividido pelo tempo. Coloca o dedo sobre ΔT sobre o quem? ΔS sobre V. Certo? Então, esse bizu ridículo, tá? Pode salvar a vida de alguém. É ridículo, é vergonhoso, não diga isso a ninguém, tá? Mas se o cara esquecer, usa isso. Professor, Oi.
Minha dificuldade em delta T e delta S é justamente identificar quando aquilo é delta S e quando aquilo é delta T. Eu sei que o delta T é tempo, né? Isso. Agora, velocidade eu sei o que que é. Agora, o delta S, eu nunca lembro o Delta que é. S está ligado à distância. Ok, então se estiver lá falando sobre Qual 60 foi? quilômetros, sei o quê. Ou seja, ó, velocidade é a taxa do espaço pelo tempo. O segredo é olhar a unidade, ó. Metro por segundo. Então, se eu coloco 10 metros por segundo, quer dizer o quê? Professor, tá Oi, cortando. Eu não sei se é só para mim, mas está cortando, Eu professor. acho que é só pra tu. Pra mim tá normal. tá normal? Deixa eu aproximar mais o microfone. Então, se eu coloco aqui 10 metros por segundo, quer dizer que em cada 10 metros, em cada segundo, eu vou andar 10 metros. Tá? Velocidade mede taxa. Ou seja, é a rapidez que o espaço altera em função do tempo. Tá? Então, por exemplo, ó, a gente acabou de ver a propriedade do produto. Ó. Velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo é igual a ΔS. Então, o produto dos eixos sendo igual a ΔS, se você calcular essa área é igual ao ΔS. Que figura é essa? Essa figura é um trapézio. Aí você precisa ter no seu caderninho fórmulas básicas de área. Círculo, trapézio, retângulo, retângulo, quadrado, né? Aquelas peças que vocês precisam decorar. Então, a área do trapézio é base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio, ó, anota aí, ó, base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Quem é a base maior? 12. A base menor? 6. Quanto vale minha altura? 5. Então, 12 mais 6 vai dar 18. 18 vezes 5, 90. 90 dividido por 2, eu encontro 45 metros. Ou seja, eu tenho que andar 45 metros até chegar na rocha para não ser atingido pela explosão. Então, a minha distância D, que eu tenho que localizar a rocha, é, no máximo, 45 metros. Porque é o tempo que a bomba leva para estourar. Então, quando der 12 segundos, é como se na bomba tivesse um relógio regressivo. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum! Então, durante esses 12 segundos, é o tempo que eu tenho para andar 45 metros. Certo? Então, é uma questãozinha com a cara do Enem. Primeiro que vai ter muita gente que vai olhar a questão, quando olhar os gráficos, vai correr. Né? Vai correr. E é um gráfico que você usa apenas o quê? A propriedade. Qual é a propriedade? Olha sempre os eixos. E aí você vê, se o produto for igual a alguma coisa, você calcula a área do gráfico. E se a tangente for igual, desculpa, se o quociente for igual a alguma coisa, você calcula a tangente. Beleza? Questãozinha assim de nível médio, tá? Mas sem muitos probleminhas. Se tiver ok, me diz aí para eu passar para a próxima. Lembrando, pessoal, quem não é meu aluno, tá com o professor Tiago, né?
Todas essas questões estão respondidas no canal do YouTube, tá? Na apostila tem um link que você clica no link e vai direto ver a resolução da questão, tá? Então, você tem a resolução aqui na aula gravada e também tem a resolução lá na apostila. Tá? Tá separada por assunto, por nível de dificuldade, tá, gente? Quem também for da outra turma tiver interesse na apostila, manda uma mensagem que eu mando para vocês sem custo nenhum. É tudo free, né? Para quem é do projeto, não paga R$ 1. Professor, Pode falar. assim, eu sou da turma de Margarida Alves Certo. e eu queria saber, assim, o senhor falou sobre isso, mas eu acho que eu não peguei essa informação. Essa aula gravada, ela vai ser disponibilizada como para a turma da gente? Você me passa um zap e eu lhe passo um link. Pronto, beleza. Tá bom então, Não tem valeu. problema. E se você quiser assistir as outras aulas gravadas, é só pedir, não tem problema, manda você também. Pronto, beleza então. Ou, Valeu. ou, ou, se não quiser ter erro nenhum, se inscreve lá no meu canal do YouTube e pega lá, já tá tudo lá. Tem uma Aí é? playlist, tem uma playlist lá chamada Aulas Gravadas. São todas as aulas Pronto, desse projeto. Não massa. precisa nem. Pronto, eu vou lá. Qualquer coisa eu vou lá ou pego com o senhor no WhatsApp. Beleza, o que for mais fácil. Beleza, valeu. Tranquilo, vamos lá. Vamos lá fazer a questão do. Vamos descobrir quem é o jumento. Tá? Olha lá. Diz lá o seguinte: um carro viaja com velocidade de 90 km por hora, num trecho retilíneo de uma rodovia, quando, subitamente, um motorista vê um animal parado na sua pista. Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele que ele começa a frear, isso recebe um nome, viu, gente? Chama de tempo de reflexo, que é o tempo que você leva para visualizar o obstáculo e tomar uma decisão. Tá? É por isso que essas campanhas de se beber, não dirija, é por conta disso. Por quê? Porque o tempo de reação para quem bebe, ele é maior. Ou seja, ele leva mais tempo para resolver frear. Então, por isso que o perigo de bebida é exatamente essa, né? Ele é afetado os seus reflexos. Então, por quê? Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele que começa a frear, o carro já andou 15 metros. Ou seja, só em pensar, eu freio ou não freio, já andou 15 metros. Se o motorista frear o carro a uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado e mantendo-o em sua trajetória retilínea, ele só evitará atingir um animal que permanece imóvel durante todo o tempo se o tiver percebido a distância de, no mínimo, quem aqui já escutou aquela frase? Quem bate atrás perdeu a razão. Né? Por quê? Porque o cara alega, se ele tivesse obedecido a distância mínima entre os veículos, não teria acontecido o acidente. Então, por isso que, geralmente, quem bate atrás leva a culpa do acidente. Não é dizendo que ele é o culpado, mas termina levando a culpa por conta dessa brecha que a turma utiliza. Então, é só. Então, lá vai o cara, né, o motorista, e ele avista um animal na pista. A questão fala que ele vinha a 90 km por hora. Ele, entre frear ou não frear, a questão diz que ele já andou 15 metros. Só que ele anda 15 metros com velocidade constante. É movimento retilíneo uniforme. Uma questão dessa vale por duas, porque eu vou revisar os dois assuntos. Depois, ele vai começar a frear com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Por que eu estou colocando para a esquerda? Porque se o cara está andando para a direita e ele vai frear, é porque a velocidade vai diminuir. Se vai diminuir, o movimento ele é retardado.
Se é retardado, V e A têm sinais contrários. Então, se V está para a direita, o A está para a esquerda. E aí, ó, ele vai frear até parar. Se ele vai parar, velocidade final é igual a 0. Então, o que ele quer saber o quê? Qual é essa distância aqui, ó? Qual é essa distância aqui que ele tem que avistar o cavalo? Tá percebendo que delta S1, eu já sei que vale 15. Falta calcular quanto vale delta S2. Okay? Delta S2, que é só somar com 15. Cuidado que vai ter gente que vai esquecer de somar 15, tá? Mas perceba, eu tenho o primeiro trecho, que é MRU, e tenho o segundo trecho, que é MRUV. Então, o que é que eu preciso saber? Ó? Eu preciso saber quanto tempo ele leva para parar. Então, vamos começar. O que é que eu tenho? Eu tenho que a minha velocidade vale 90 km por hora. E minha aceleração vale menos 5. Lembra que para transformar de quilômetros por hora para metro segundo, precisamos dividir por 3,6. Então, dividindo 90 por 3,6, isso me dá 25 metros por segundo. Montando a questão, vou aplicar a equação de Torricelli. De lá, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S2. Quanto vale a minha velocidade final? 0. Quanto vale a velocidade inicial? 25. Por que 25? Porque é os 90 transformado em metro por segundo. Mais 2 vezes o A, que é negativo, né? V e A sinais contrários. O A vai ser negativo vezes delta S2. 25 ao quadrado dá 625. E 2 vezes 5 vai dar menos 10. Organizando, 10 delta S igual a 625. Delta S vai ser igual a 62,5. É a resposta? Sim ou não? É a resposta? Yasmin, no SI, o SI, tá? Que é o Sistema Internacional, você decora assim, ó. É o MKS. Esse M aqui é de metro, esse K aqui é de quilograma, e esse S aqui é segundo. Certo? Então, essas são as unidades do Sistema Internacional de Medidas. Gente, voltando aqui para a pergunta. A distância 62,5 não é a distância total que o carro percorre. É somente a distância que ele anda durante a frenagem. Só que tem que lembrar que antes desse 62, ele já tinha andado 15. Porque a frenagem começa a partir do momento que você avista o obstáculo. Então, se você soma 62,5 mais 15, você vai encontrar 75,5 metros. Ou seja, se por acaso o cavalo tiver uma distância menor do que isso, tá? Eu tenho que ele termina batendo. É a distância mínima que o cavalo tem que estar. É essa distância. Se for menor que essa, não tem como evitar a colisão. Beleza? Gente, são 8 horas, vai dar 8 horas. Vamos fazer os dois combinados. Primeiro, ninguém vai escrever no chat, vai colocar somente seu nome. Aí, no caso... Eita, Gabriel está dizendo que vazou o WhatsApp de Nantes. Beleza. Então, vocês vão escrever seu nome e a sua turma. Tá bom? E segundo, tá na hora daquela famosa daquela famosa selfie, tá? E a hashtag de hoje é junto e misturado. Porque são as duas turmas juntas, tá? Então, parte a foto lá. Como de costume, fique bonita aí, por gentileza. Eu vou fazer uma escola progressiva para ficar gatão. Ó, vê só. Então, faz aquela selfie
e posta lá a hashtag tudo junto, como é que é? Tudo junto e misturado. Publica lá no Instagram e me marca, @prof. João Nanes, tá? E tamo junto. Enquanto isso, vocês vão fazer a chamada, que a gente tem mais uma questão para fazer, tá? É só o tempo da chamada, vocês vão fazendo essa selfie aí. Érica levantou a mão, Érica. Faz tempo que tu levantou, só vi agora, desculpa. Professor, Oi. nessa questão aí, eu coloquei no comentário, só que não deu para ver. Por que deu -5? Eu não entendi, não ouvi. Eu acho que não. Minha internet Porque, ficou ruim nessa hora. beleza, vê só. Porque a questão fala que o carro vai frear. Tá bom? Se vai frear, V e A tem que ter sinais contrários. Tá? Então, se V é positivo, o A tem que ser negativo. Aqui, ó. Vou botar aqui essa telinha aqui para ele. Aqui, ó. Tá vendo? Se o V é para a direita, o A tem que ser para a esquerda. Se o V é positivo, o A tem que ser negativo. Sinais contrários. Entendi. Beleza? Obrigada. Nada, querida. Todo mundo já escreveu no chat? Vou copiar agora aqui. Quem tiver com o celular, fica ruim de fazer a selfie, né? Mas tira um print e depois faz. Deixa eu ver quem começou, quem foi a primeira pessoa que escreveu. A chamada foi Laura, tá? Vou começar em Laura. Laura Pauline. Ela teve que sair porque o celular dela está descarregando. Como carregador, menina. Vamos lá. E a última que escreveu aqui foi Roseane. Mais alguém? Apareceu. Tá terminando com Margarida Alves, tá? Posso copiar? Copiei. Se alguém esqueceu, depois manda no meu WhatsApp. Tá tudo em casa, tudo esperto. Então, porque a gente tem que fazer mais uma ainda, tá? Essa última é bem curtinha e também outra que derruba muita gente. Semana que vem começamos a estudar vetores. Tá certo? Os vetores. E aí eu já trouxe uma questão de vetor para vocês. Tá? De vetores. Mas a única coisa de vetor que eu vou sair é o teorema de Pitágoras. Como eu acredito que todo mundo saiba, eu só copiar aqui que a Franciele escreveu agora no chat. Copiar o nome dela aqui só um momentinho. Vamos lá. Lembra de postar na rede social aí, viu? Posta no Orkut. É o novo. É o novo. Quem tiver Orkut aí, por favor, não levanta a mão não, que está entregando a idade. Vamos lá? Eu sou do tempo do Telegram para cá, tá? Eu sou novo. Vamos lá. Questão 4, beleza? Questão 4. Por que está questão 4? Porque a questão 4 é a questão 4 da apostila. Tá? Porque a gente só fez 3 questões. Como é que essa é a quarta? A quarta, porque é a quarta da apostila, tá? Depois, quem quiser a apostila, também manda mensagem que eu mando também a apostila, tá? Vamos lá. Uma partícula, questão daqui da Federal, daqui do Estado. Uma partícula de massa m igual a 2 quilos move-se a partir do repouso. Ó, repouso, velocidade igual a 0. Sobre uma superfície horizontal sem atrito. Sob a ação de uma força constante, cujas componentes da direção x e y são, respectivamente, Fx, 40, e Fy, 30. As direções x e y são definidas sobre a superfície horizontal. Calcule o módulo da velocidade de partícula em metros por segundo, decorrido 3 segundos. Então, o que ele quer, gente? Ele quer que você calcule qual é a velocidade dessa partícula
quando o T for igual a 3 segundos. Então, olha só. Quais são meus dados? Eu tenho uma massa 2 quilos, Fx 40, Fy 30 e o tempo 3. Ó, eu tenho aqui, ó, Fx 40, Fy 30. Gente, isso aqui é semana que vem, tá? Vetor, não ferve, tá? Porque vetor é o divisor de águas. Ó, como é que calcula o vetor resultante? O que é vetor resultante? É o vetor que provoca o mesmo efeito no lugar de todos os outros vetores. Então, aqui está vendo que tem um triângulo? E Pitágoras aqui, um triângulo retângulo. Então, teria que f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. 30 ao quadrado, 900, ou 9.900, mais 40 ao quadrado, 1.600, 900 mais 1.600, 2.500, raiz quadrada é igual a 50 newtons. Se lembra que eu falei? Toda questão de cinemática, primeira coisa que precisa calcular o que é a aceleração. Segunda lei de Newton, do professor amigo de Gabi aí, ó. Força resultante igual a MA. Então, A é igual a 50 dividido por 2, que vai ser igual a 25. E aí você vai usar uma das equações da cinemática para calcular o que ele pede. V igual a V0 mais AT. Eu quero em que instante para T igual a 3. A questão fala que eu parto do repouso. Então, V vai ser igual a 25 vezes 3 igual a 75 metros por segundo. Certo? Então, V, que é uma questãozinha que envolve vetor, lei de Newton e cinemática. Tá? Então, a minha velocidade no instante t igual a 3 vale 75 metros por segundo. Galera, para finalizar, geralmente as questões do Enem são resolvidas em duas etapas. Primeira etapa, calcula algo e com essa coisa que você calculou, você joga na fórmula para encontrar a resposta. Geralmente, as questões do Enem de física, você calcula em duas etapas. Primeiro, calcula uma grandeza, e com essa grandeza, você calcula aquilo que está perguntando na questão. Então, tem que ter cuidado, tá? Porque, às vezes, a gente está querendo só encontrar a fórmula para dar a resposta, e esquece, para poder usar a fórmula da resposta, tem que calcular alguma coisa no meio do caminho. Então, grave isso aí, gente. 90% das questões do Enem, das mais difíceis, estou falando, né? Das fáceis não, né? Que aí é só uma regra de 3 e responde. Mas as questões mais complexas do Enem resolvem com duas etapas. Primeira etapa, calcula alguma coisa que está no meio da questão e com essa grandeza, você calcula o que a questão está pedindo. Se tiver mais de duas etapas, então o nível da questão já é um pouco mais difícil. Mas eu digo que a maioria das questões, duas etapas responde as questões. E, geralmente, uma dessas duas etapas é uma regra de 3. Beleza? Gabi está perguntando se exatas é mais prática, né? Tu está falando da carreira de exatas. Não, da resolução, tipo, é mais, assim, óbvio que tem que saber o conceito, né? E como Isso. que faz, mas exatas é mais prática, né? Praticando para ver na prática como que é, né? É a repetição. É a repetição. Certo? A questão em física é 1% de inspiração e o resto é transpiração. A repetição é que faz você... É feito o cara que faz comum para matemática. Né? Ele faz tanto exercício, que ele já começa a criar um mecanismo de resolução. Física é mais ou menos isso.
Por quê? Se você consegue identificar a teoria, provavelmente a matemática que você vai utilizar, ela se torna um pouco mais simples. Porque você consegue restringir as grandezas que estão trabalhando. Beleza? Gente, vou parar a gravação. Agradecer o pessoal da turma Margarida pela presença e pela paciência com o tio. Tá? As portas estão abertas. Né? Do dia que você encher o saco lá do tio Tiago, pode vir aqui. Tá? Ainda